Queridos irmãos, essa noite eu quero trazer uma reflexão de algo que Deus tem falado comigo. Obrigado, irmã. Voltou a água, né? Glória a Deus. E nós vamos refletir num texto que está lá em Êxodo, capítulo 3, dos versículos 6, 7 e 8 até a parte A. E o tema da mensagem é: ouça a Deus. Êxodo 3, versículos 6, 7 e 8 diz assim: E disse ainda sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite, mel com fartura. Vamos orar. Querido amado Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos desde já, porque o Senhor tem falado conosco desde o início deste culto. Obrigado, Senhor, pelos dizimistas, ofertantes dessa casa, pelos voluntários que servem e prestam um serviço de excelência nessa casa. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Te pedimos agora que o Senhor venha nos esclarecer e nos trazer à mente aquilo que precisamos entender da tua voz, Pai. Fala com cada um que está aqui, abre a mente, abre o coração, para recebermos mais de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua presença, te louvamos e te bendizemos o Teu nome. Amém. Queridos, o texto que eu trouxe nesta noite é apenas para introduzir algo que a gente vai entender da parte do Senhor. A nossa vida, ela é envolvida por acontecimentos. Nossa vida pessoal, o nosso corpo físico, nós nascemos, crescemos, morremos, e ao longo dessa jornada, o nosso corpo sofre transformação. A nossa vida em família, crescemos num contexto familiar, depois nós trazemos os agregados, namorados, aí vira noiva, aí casa. E a nossa vida na sociedade, o que acontece lá do outro lado do mundo nos impacta aqui, porque já vivemos um mundo globalizado. Lá nos inícios dos anos 2000, a gente ouvia muito falar isso, né? O mundo será globalizado. E hoje a gente vê realmente isso. Por exemplo, a guerra na Ucrânia, ela afeta uma região específica, mas, consequentemente, a gente sofre com isso. Você pode ter acompanhado aí os noticiários acerca da economia, como nós estamos. Então, tudo isso é consequência desses impactos que a sociedade sofre. E o fato é que tudo isso são sinais ou consequências de algo que está por vir ou que já se desenha no que está por vir. Existem alguns caminhos que Deus designou para nós e a gente não pode fechar os olhos, como nós dissemos hoje pela manhã, achar que o cristão não vai sofrer as consequências do mundo aí fora. Pelo contrário, a gente vai sofrer, mas nós temos a plena certeza que nós vamos passar porque nós não somos daqui, amém? Eu quero convidar então você a refletir comigo sobre como Deus, em meio a todo esse cenário caótico que nós vivemos hoje, Ele tem falado conosco e por vezes, pelo fato de nós estarmos muito envolvidos com isso e preocupados com isso, às vezes a gente não dá atenção ou não percebe o agir, o responder de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Escrita por homens, inspiradas por Deus. Outro dia eu vi uma pessoa falando que não acreditava na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Eu penso que essa pessoa imaginava que ela seria escrita por cavalos, por exemplo. Porque é óbvio que ela seria escrita por homens. Mas ela é a palavra inspirada por Deus. E ela traz a inspiração de Deus. Agora, se isso tivesse acontecido, imagina, nós teríamos o Deus Cavalo, né? Com templo, as pessoas adorando o Deus Cavalo, como acontece em alguns países aí na Índia com outros animais.
Mas não foi assim. Deus utilizou homens das mais diversas categorias, dos mais diversos níveis sociais, para trazer a palavra dele hoje, que fala conosco hoje, em 2023. Há mais de 3.000 anos, essa história já é contada, desde Êxodo até o Apocalipse, e ela ainda fala conosco, ela se renova a cada dia. É óbvio que ela também é manipulável, porque o coração do homem cruel, ele manipula a palavra de Deus. E ele traz, infelizmente, a consequência das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E aí sofrem todo tipo de crueldade. Como diz lá em João 8,32, e conhecerão a verdade vos libertará. Então é necessário que nós, hoje, no ano de 2023, precisamos entender e compreender o que a Bíblia nos diz. E aqui eu não estou falando se você vai estudar grego, se você vai estudar hebraico, não, mas tem que arder no seu coração o desejo de querer conhecer mais a palavra de Deus. Talvez você não tenha intimidade com o pastor, mas você tem intimidade com algum irmão da igreja. Então você pode ir, de repente, ao seu irmão que você tem mais liberdade e perguntar para ele acerca do texto. E eu tenho certeza que ele vai te direcionar para o pastor. E ele vai te direcionar uma resposta vindo de Deus. Porque aqui, o mais interessante, o importante, é que você não seja manipulado pelas garras das pessoas que manipulam o evangelho de Deus. Amém? E com isso, você acaba parando de pular de galho em galho em busca da última profecia. A profecia, ela é saudável, ela fala com você, mas antes recorra à palavra de Deus. Você nunca vai saber se a profecia é de Deus se você não conhecer a palavra de Deus. Você nunca vai saber se CPF, alguém diz com você de verdade, porque alguém te falou o número do CPF, alguém te falou a placa do carro. Não é isso. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Só que você precisa conhecer a palavra de Deus. E esse trecho que nós lemos do livro de Êxodo, ele relata o início do processo de libertação do povo hebreu lá do Egito. E essa história você conhece. Agora, em vários momentos cruciais, eles serão cruciais, na verdade, para esses pudessem entender que Deus, quem era o Deus de Moisés e Arão, que eles estavam sendo a voz deles. Vamos avançar um pouquinho aqui no capítulo de Êxodo, agora no capítulo 7, o versículo 12. Cada um deles jogou no chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Talvez quando você lê esse texto, você deve pensar assim, bom, é mais uma maravilha criada pelo nosso Deus, para mostrar quem era realmente o poderoso. Mas eu quero trazer uma análise para você pensar um pouquinho comigo. Essa imagem que o irmão vai colocar aí, pode colocar, irmão, por favor. A hora que for para tirar, eu te aviso, tá? Obrigado. Essa imagem, ela é do deus Horus, ainda criança. E você percebe aí na imagem que ele segura 2 serpentes, 2 cajados. E o que isso significava na cultura egípcia da época? Isso era o poder da magia. Então, ele está dizendo o seguinte, quem transforma cajado em cobra ou em serpente, tem o poder da magia. Agora, vamos voltar no texto. Pode voltar no texto lá, irmão. Cada um deles jogou uma vara no chão, essas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles, ou seja, engoliu as serpentes. O que Deus está respondendo para eles aqui? Está trazendo o conhecido que eles tinham na época, o conhecimento que eles tinham para o desconhecido do Deus poderoso. Então, com isso, Deus está mostrando para eles, o poder não está nessa magia, está em quem domina, que sou eu, o grande Deus. Agora, o mais interessante é que o Moisés, até ali, ele já tinha certeza do que ele estava fazendo. Porque nós vamos voltar agora lá no capítulo 3, dos versículos 4 e 5, e a gente vai entender
como Deus já havia falado com Moisés e como ele já tinha certeza de que ele estava fazendo era para o Deus verdadeiro. Acompanha comigo aí, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que pisa é terra santa. Eu acredito que quando você entrou na igreja, ninguém pediu para você tirar o sapato, amém? E muito menos quando eu já fui católico, e muito menos quando você entra na missa, o padre também não manda você tirar. Na nossa cultura ocidental, a gente não tem esse costume, a não ser naquele período que a gente viveu, que muitos de nós chegávamos em casa, antes de entrar para dentro de casa, você tirava o sapato, uns trocavam até de roupa para não contaminar a sua casa, amém? Todo mundo lembra desse período, né? Eu não vou falar porque está gravando, pode ser que dê problema. Mas você sabe o que acontecia. Agora, por que Deus, então, pediu para que Moisés tirasse os sapatos, sendo que ali, depois a história, e a Bíblia não relata isso, não traz essa informação, de que aquele pedaço de terra não virou um santuário. Não há um culto lá, não há um templo erguido naquele local. Entende? Não há uma separação daquela terra acerca da Terra Santa, como lugar mais visitado. Você vai em Israel, eu estou de férias, esse ano a gente planejou ir em Israel, mas planejamos só porque o dinheiro não deu, né? A gente planejou, quem sabe na próxima, a gente vai para Israel, e lá a alegria é visitar o túmulo vazio de Jesus. Amém? Esse pedaço de terra aqui, ele não é consagrado. Então, aí você e eu nos perguntamos, por que Deus mandou Moisés tirar as sandálias? E aí a gente vai voltar nos dias de hoje. Primeiro vamos entender quem era Moisés. Moisés era filho de Arão e Joquebede. Tem até uma musiquinha, né? Joquebede, não sei o quê. É filho de Joquebede. Ele foi adotado, você lembra dessa história, você deve ter assistido novela, ele foi adotado por uma egípcia. Porque ele estava lá, de bobeira, lá no cesto navegando, e ela viu a criança e vou adotar. O que acontece com Moisés? Ele é criado dentro desse cenário egípcio. Toda a cultura egípcia, como nós vimos aí do deus Horus, ele conhecia tudo. Ele foi criado, ele foi ensinado acerca de profissões, ele tinha esse conhecimento acadêmico, digamos assim, e possivelmente também o conhecimento pagão. Ele conhecia todos os deuses. E o que acontece? Com isso, a gente volta no texto que nós lemos. Deus manda Moisés tirar as sandálias. Lá no Museu do Cairo, pode colocar a imagem aí, irmão? Existe essa plaqueta, que é chamada plaqueta de Narmer. No Museu do Cairo, no Egito, essa peça data de 3.100 anos antes de Cristo. Ela foi encontrada e hoje, quando você for visitar o Museu do Cairo lá no Egito, você vai ver essa peça lá. Quem era Narmer? Narmer, ele foi o primeiro faraó que unificou o Alto e Baixo Egito. Ele foi o primeiro do período dinástico, entre 3.150 a 2.613 a.C. Ele é visto por alguns pesquisadores como o último rei desse período. Antes da ascensão de um rei chamado Menes. Se você for procurar a história desse Menes, você vai entender que alguns historiadores acreditam que o Narmer era o próprio Nemes, porque o Nemes seria um título honorífico de Narmer. Por quê? Porque não se encontra muita história sobre ele, não tem documento, só tem o nome dele citado em alguns documentos, poucos documentos, mas você sabe que na cultura egípcia tem túmulos, você tem as tumbas, e do Menes não se encontra isso. Então, alguns acreditam que ele era o próprio Narmer, e o Nemes seria um título honorífico.
Agora, nessa próxima imagem, você vai conseguir ver esse desenho que está impresso nessa face. E a gente vai entender, lembra que a gente está falando lá porque Deus mandou Moisés tirar as sandálias. Nessa imagem, você tem aí o Narmer em plano grande aí. Ele está segurando numa mão uma ferramenta, um cajado, algo para golpear o inimigo, que ele segura com a outra mão, pelos cabelos. Embaixo você tem os inimigos vencidos. Na frente do Narmer você tem o deus Horus, aquele que era criança e que agora virou essa águia, não me pergunte como, mas virou. E aí o Horus, ele está segurando um inimigo como se fosse uma corda pelo pescoço. Alguns dizem que seria a representação do Baixo Egito, que aí seria a unificação de Narmer quando ele venceu e unificou o Alto e Baixo Egito. E no fundo, num plano menor, como a representação de um fundo, está o escravo de Narmer. Agora, um detalhe importante é que Narmer, nessa figura, se você observar bem, ele está descalço. E quem segura as sandálias é o escravo. Por que isso? Os egípcios acreditavam que quando você está diante de um deus, de uma divindade, você tinha que se apresentar descalço. Para dizer para ele que você é humilde, você é servo. Agora vamos voltar lá no texto. Moisés, tire as sandálias. Quando ele dá essa ordem para Moisés, ele está trazendo o conhecido de Moisés, que ele conhecia de cultura, para trazer o desconhecido. E com isso Moisés entende, opa, quem mandou tirar as sandálias deve ser um Deus poderoso. Amém? Então ele entende que a partir dali, ele está falando com o Deus Todo-Poderoso, porque até então, ele não se tinha relato no mundo egípcio de um Deus falando. Tudo que eles acreditavam vinha de geração em geração, passando de geração em geração para os filhos. Então não se tinha um relato de um Deus, o próprio Deus, falando. E quando Moisés é impactado com isso, ele entende: quem está falando comigo é um Deus poderoso. Podemos concluir aqui que, mais uma vez, que Deus está trazendo o conhecido para se revelar como desconhecido para Moisés, que era o Deus verdadeiro. A nossa vida, ela é cheia de compromissos. Amanhã pela manhã você vai enfrentar o seu dia de trabalho lá. Você vai enfrentar as suas dificuldades, suas preocupações, os seus afazeres domésticos. E tudo isso que eu estou relatando para você traz, com essa complicação dos nossos dias, faz com que a gente não ouça a voz de Deus. Que a gente não esteja a voz de Deus. É óbvio que Deus pode aparecer para você de novo, de uma forma epifânica. Ele pode se mostrar de qualquer maneira, mas via de regra, ele fala ao seu coração. Ele fala ao seu coração. Como mostrado aqui em diversos momentos, seja no Novo ou no Velho Testamento, Deus continua falando com o seu povo. Eu não sei como você entrou aqui, mas se você entrou para buscar a palavra de Deus, para buscar ouvir a voz de Deus, Ele já está falando com você. Você precisa estar atento à voz de Deus. Mas eu sei que desde o princípio Deus tem falado com o seu povo, tem direcionado o seu povo, quando o povo clama por Ele, como nós lemos em Jeremias 3:33, clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Nós precisamos clamar, irmãos. Nós precisamos clamar a Deus. Ele vai responder às nossas orações, de uma forma ou de outra. Ele pode não responder para você, mas eu tenho certeza que Ele vai usar alguém em alguma situação para entregar aquilo que você precisa ouvir. Mas para isso você precisa estar disponível para Deus. Deus ama os capacitados, mas você já percebeu que Ele prefere os disponíveis? Não adianta nada você ser formado, pós-graduado, ter uma agenda cheia, ser influencer. Qual é a diferença disso se você não está disponível para a obra de Deus? Mas, como acontece na nossa nação, quando a porca torce o rabo, para onde a gente corre? Para a igreja. Quando a coisa aperta,
para onde a gente corre? Para a igreja. Muitos daqui, eu também, viemos para a igreja no momento de dor. Alguém talvez, passou pela frente da igreja e falou assim, que legal, vou entrar lá, a parede é preta, tem uma luz lá, tem uma irmã cantando lá, legal, vou lá entrar. Alguns talvez entraram assim, mas via de regra, todo mundo entra aqui pela dor. É como numa delegacia. Ninguém vai na delegacia dar um parabéns para o delegado. E ninguém gosta desse ambiente. Quando você está no hospital, o que você quer de lá? Você quer sair para ir para a sua casa, você não quer ficar lá. Mas na igreja a gente precisa permanecer. Você vai ter pessoas com problemas, você vai ter os seus problemas, mas você precisa permanecer porque Deus conta com você para fazer a obra dele. E o que a gente tem visto nos dias estão se findando. Cada vez mais a gente vê que o cenário é da volta de Cristo. Cada vez mais a gente percebe que há uma pressão, como a gente falou hoje de manhã, que nos leva a desejar a volta de Cristo o quanto antes. Mas nós precisamos estar disponíveis. Agora, você deve estar se perguntando, tudo bem, eu entendi que eu preciso ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? É o que a gente vai tratar nesses 2 pontos aqui. Primeiro, através da reflexão. Salmo 19, 1 e 4, ele diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a sua obra, a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, e a noite mostra sabedoria à outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Existe uma falácia nas pessoas em dizer que Deus salvará a todos no dia final. Se alguém tem esse pensamento, sinto lhe informar, você precisa vir no CT VIP. Porque você vai se escandalizar com algumas verdades que você não ouve por aí nas redes sociais, você não ouve por aí você não de pastor famoso, aqui você ouve. Se você observar, em cada ministração é falada a palavra de Deus. É falada a palavra de Deus. Temos estudado então durante as manhãs de domingo, já entendemos, por exemplo, que o índiozinho perdido lá na floresta, que o homem remoto na ilha, que não tem acesso à internet, ele vai ser julgado como eu e você. Não é porque ele não conhece a palavra de Deus que ele vai entrar no céu. Não, ele vai ser julgado porque ele conhece a Deus pelo relacionamento de Deus que ele tem com Deus. Pela manifestação de Deus através da natureza. Ora, a gente falou hoje de manhã da Sara, quando Deus prometeu um filho a Abrão e Sara, já idosos. Eu acredito que Abraão deve ter olhado para as estrelas, para o céu, para a lua e para o sol e falado assim, se Deus fez tudo isso, é impossível que a minha idade e a de Sara sejam impeditivo. Se Deus fez o que fez até hoje e te deu o sopro de vida hoje, é impossível que a dificuldade que você está vivendo, Ele não vá sanar. É impossível que Ele não vá te dar uma resposta acerca daquilo que você precisa ouvir. E olha, é aquilo que você precisa ouvir, e muitas vezes não é o que você quer ouvir. E o que você precisa ouvir, às vezes a gente não quer ouvir, mas é necessário. A reflexão da palavra de Deus só se faz com a leitura. Você precisa ler, você precisa meditar. Hoje em dia, a pessoa que diz que não conhece a Bíblia, ela precisa acordar um pouquinho para a vida, porque você tem aplicativos que você tem a Bíblia, você tem acesso fácil ainda à palavra de Deus. Então você precisa ter essa oportunidade, se dar essa oportunidade, porque você vai dar conta, muito isso aqui de manhã. No dia do julgamento final, você vai dar conta da sua vida, não é do que fizeram com você. Não vai ter como você chegar diante de Deus e falar assim, mas olha o que fizeram comigo. Olha, por isso que eu agi assim. Não, querido.
Você vai responder pelas suas reações e não pelas ações do que os outros tiveram com você. Amém? Então nós precisamos entender que ler, meditar na palavra, através da reflexão, você ouve a voz de Deus. Somente através da reflexão na palavra de Deus. Segundo, como ouvir a voz de Deus? Através de outras pessoas e outras pessoas através de você. Colossenses 3,16 vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão, Deus em seus corações. Nós precisamos nos encher. Ninguém consegue compartilhar algo que não tem. Se eu pedir R$1 milhão aí, você tem R$1 milhão na sua conta para fazer o Pix para a igreja? Ninguém tem. Você não vai compartilhar aquilo que você não tem. Para você compartilhar, você precisa estar alimentado. Se alguém amanhã no seu trabalho chega para você, por exemplo, já aconteceu comigo, tá? Foi alguns meses depois da minha conversão. Eu trabalhava numa indústria e eu até me assustei, porque o rapaz ele era forneiro da metalurgia, então você imagina um cara bruto, né? Forte e tal. Chegou chorando lá na minha sala, falou assim: a minha esposa vai separar de mim, que não sei o quê e tal. Se você não está preparado, alimentado, que palavra você vai dar para essa pessoa? Uma mãe, por exemplo, que está com um filho doente no hospital, uma pessoa que está no velório, que palavra você vai levar? Não tem. Você precisa estar alimentado, a gente não consegue compartilhar aquilo que a gente não tem. E como que você compartilha? A igreja aqui, a nossa humilde, grande, pequena igreja, ela tem ferramentas, você tem a célula, você tem segunda, você tem terça nas casas, você tem quarta aqui com os jovens e adolescentes, você tem quinta o culto nosso de fé, na sexta você tem uma folga, no sábado você tem uma folga por enquanto, e no domingo você vai receber de novo. Então é impossível você falar que você não sai alimentado daqui, irmão. Você pode não gostar do mensageiro, mas você precisa gostar da mensagem. Porque a maneira como um fala, você pode não gostar, mas você precisa entender a mensagem. É como eu digo no domingo de manhã: você não gosta da mensagem, de ouvir a pessoa, vai lá no canal do YouTube, transcreve ela em texto e leia. Você vai ver que o que ela está dizendo é aquilo que você precisa ouvir. Só que às vezes a gente olha a pessoa e a gente fica bloqueado com isso. A gente cria um pré-conceito já antes de ouvir. Você ouve a pessoa, vê a pessoa subindo aqui, puxa, a vida é o Rodrigo de novo, eu já ouvia de manhã já, meu Deus do céu, ouvia de novo agora. Mas irmãos, é a palavra de Deus. Você precisa se abastecer da palavra de Deus. Entenda, no dia do juízo final, você vai dar conta das suas ações. Você vai dar conta das pessoas que você deveria ter alcançado e não alcançou. Ah, Rodrigo, mas eu não sou tão influente. Não, não. Uma pessoa que você alcance, essa pessoa ela vai alcançar milhares de outras pessoas. Outro dia alguém, acho que foi, não sei se foi o Domênico, falou assim: fulano trouxe fulano, ciclano trouxe ciclano, Beltrano trouxe... É uma corrente. Não se preocupe em ganhar o bairro inteiro, se preocupe em ganhar uma pessoa. Uma pessoa. Mas só que você precisa estar abastecido da palavra de Deus. Sem ela, é só você. Quando Jesus adentrou em Jerusalém, carregado por um burro, ele só era um burro antes de Jesus montar nele. E depois que Jesus utilizou dele, ele continuou sendo só o burro. Mas ele é lembrado. Ele é lembrado. Agora, quando nós não temos Jesus, nós somos só nós mesmos, na nossa medíocre inexistência. A gente precisa aprender mais da palavra de Deus, buscar mais a palavra de Deus. Você só consegue compartilhar daquilo que possui. Você não pode tomar uma decisão sem antes consultar a palavra de Deus. Existem problemas na nossa vida, e nós falamos isso hoje de manhã, que não são culpa sua. Muitos dos problemas da sua vida pessoal talvez não seja culpa sua. Mas você há de concordar comigo que muitos deles também são culpa sua. São por decisões erradas. A gente toma a decisão e fala assim: Jesus abençoa, porque eu já tomei a decisão.
É como se falasse, ó, eu tomei a decisão, mas conserta aí porque o negócio está feio. Não, querido. A partir de hoje você vai tomar a decisão baseada na palavra de Deus, amém? Você precisa conhecer a palavra de Deus para que os seus planos sejam abençoados. Porque às vezes a gente vai tomar uma decisão que só você e Deus vai entender. Eu já ouvi várias histórias de irmãos falando que tomaram a decisão, a família foi contra, o ciclano foi contra, mas no final o resultado disso foi bênção total. Então nós precisamos estar firmados. Como que você ouve a voz de Deus? Você ouve através do ouvir, através de outras pessoas e as pessoas através de você mesmo. Elas precisam ser alimentadas. Agora você precisa estar de tanque cheio sempre. Então, querida irmã, eu não sei qual que é a sua dificuldade hoje. Talvez você veio aqui buscando uma palavra de consolo. Talvez você veio em busca de algo que só Deus pode responder. Mas Ele está te falando. Existe uma carta aberta de Deus para você. Esperando você abrir ela, você orar e você ler. Eu tenho a plena convicção de todas as suas dúvidas, todas as suas preocupações, elas serão entregues ao pé da cruz de Cristo. E Ele está respondendo para você aqui hoje. Procure a palavra de Deus. Pare de andar atrás de profeta, de profecia, atrás de culto como o pastor fala aqui, de reteté, de aviãozinho. Não é isso. O avivamento, ele é bom, mas ele perdura. Você vê quando o avivamento perdura, quando há transformação da sociedade. Se não houver transformação na sociedade, no quesito de comportamento, é só um fogo. E não está errado, está tudo bem, mas se vai haver transformação, ela tem que ser uma transformação por completa. Ela vai ser uma transformação por completa, porque hoje a pessoa vem na igreja, dá glória a Deus, amanhã ou depois ela está brigando dentro de casa. Muitas das vezes está espancando a esposa, brigando com os filhos, pedindo divórcio. Isso não é transformação, isso não é avivamento. E a gente precisa entender a palavra de Deus. A gente precisa entender, porque é ela que fala conosco. É ela que fala conosco, e ela vai se personalizar ao seu entender. Não se preocupe. Talvez você fique preocupado que a letra é diferente, a letra é miúda, tem termos que você não entende. Leia. No momento exato, o Espírito Santo vai te clarear. Eu já peguei várias vezes o texto, esse texto aqui, várias vezes que a gente leu, e confesso que por várias vezes me passou batido. Até Deus falou assim, peraí, leia de novo o texto. Por que Deus mandou Moisés e Arão jogar e não virou um leão, um elefante, virou serpente? Por que Moisés foi convidado? E aí a gente vai estudando, você vai crescendo, você vai se edificando. Não para você se sentir o tal, mas porque Deus está respondendo. E Ele vai te usar no momento certo, amém? É claro que Ele pode fazer o que Ele quiser. E temo que em algum momento da história Ele use o que Ele falou em algum momento no Antigo Testamento. Se não houver quem clame, as pedras clamarão. E nós não podemos deixar essa oportunidade que nós temos hoje de vida, para viver o sobrenatural de Deus, para sermos instrumentos de Deus hoje, para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, conhecer através das nossas vidas, amém? Entregue então essa noite as preocupações da vida e peça, Jesus, eu entrego as minhas preocupações, abre os meus olhos para enxergar os direcionamentos do Senhor, para que eu possa caminhar de acordo com a sua vontade. Então entregue suas preocupações para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém?